sermão que Jesus fez quando andava sobre a terra com os seus discípulos. Esse sermão ele faz parte de uma série de sermões, ou seja, de pregações, de ensinamentos que Jesus ensinou para os discípulos e para todas aquelas multidões. Pode ir em cima da mesinha, por favor. Obrigado. Irmãos, e este sermão de hoje, que o Senhor vem me incomodando há algum tempo já, na verdade já há alguns anos, principalmente dos últimos 5 anos para cá, é um sermão muito pertinente, muito preciso dos tempos que estamos vivendo. Amém? E aqui Jesus ele faz uma série desses sermões. Esse aqui que eu vou falar é um dos vários que Jesus ministra para os discípulos e para aquela multidão. E esse sermão também ele é conhecido como sermão escatológico. Por que, pastor, escatológico? Escatologia, para quem já estudou aí teologia, já aprofundou na teologia, sabe o que eu estou falando. Para quem ainda não teve essa oportunidade, escatologia nada mais é do que o estudo do futuro, ou seja, o estudo do porvir, aquilo que irá acontecer. Um dos livros mais famosos, ou a não ser o livro mais famoso da Bíblia, também conhecido como uma carta 100% escatológica, é Apocalipse, que é, na verdade, a tradução do hebraico de revelação. Então, em algumas Bíblias mais antigas, você abre ali no livro de Apocalipse, você vai ver livros das revelações. Então, a escatologia, para o profeta, para aquele que tem o dom espiritual da profecia, de prever coisas que irão acontecer através do dom do Espírito Santo, que opera pelo Espírito Santo, mas vem de Deus. Então, a escatologia, ela é o estudo do futuro. E o que cabe à igreja entender, embora tenha a teologia da escatologia, ela nada mais é do que a tentativa, a explicação científica, geográfica, matemática do que Jesus, através de João, o apóstolo João, escreveu, revelando o que iria acontecer, do que vai, na verdade, acontecer futuramente. Essa carta ela tem mais de 2000 anos, Apocalipse ou revelação. E aqui Jesus ele faz, então, eu estou passando uma pincelada para os irmãos entender o porquê que este sermão de Jesus ele tem o nome de sermão escatológico. Ele é um sermão que o próprio Jesus já havia escrevido bem antes de João. O apóstolo João, que eu ali para os seus 97 a 98 anos. Amém? Então aqui Jesus, bem antes de Jesus ser crucificado, de Jesus ser morto ali no terceiro dia ressuscitado, ele vem trazendo várias sequências de estudos, pregações, ensinamentos, falando das coisas que iriam por vir. E aqui, irmãos, o que me chama a atenção, hoje nós já estamos há 2023 anos após a morte de Cristo, depois de Cristo. 2023 DC, ou seja, 2023 anos depois da morte de Cristo. Amém? Que ele é morto, no terceiro dia ele ressuscita e sobe. E essa carta de Cristo ela tem 2023 anos, no qual Jesus ele escreve essa carta, ele escreve isso que nós vamos estar lendo, para a igreja lá de trás, para a igreja dos primeiros séculos. Só que o que me chama a atenção é quando a gente pega, a gente vai estar lendo aqui rapidamente, e quando a gente lê tanto as cartas de João, quanto as cartas de Jesus e as próprias cartas de Paulo também, irmãos, é engraçado que parece que eles estavam vivendo o tempo que estamos vivendo hoje. Tudo que é escrito na Bíblia há mais de 2020 anos atrás, hoje, sucessivamente, desde quando foi escrito, bem antes de ser escrito, porque se foi escrito porque já estava acontecendo, então só foi registrado. Então, desde o registro de tudo isso que está acontecendo, Jesus já falou, João, apóstolo João já falou, o próprio apóstolo Paulo já falou. E o que é? Você falou o quê? Eu não estou entendendo o que o senhor quer dizer. Então vamos lá, Mateus 24, 6. E ouvireis de guerras e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é misto
mister, ou seja, é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Irmãos, século 21 para 22. Há 2023 anos atrás, Jesus ele escreve, Jesus ele dá um grande sermão, um sermão extenso para os discípulos, para aquelas pessoas daquela época, que um dos maiores sinais da segunda vinda, amém? Porque quando você lê o texto do Mateus 24, você, para quem é estudado ou lê Bíblia, sabe que está se retratando a segunda vinda de Jesus, amém? Tem a primeira vinda de Jesus e tem a segunda vinda. Na primeira vinda, na primeira volta de Jesus ele vai levar os salvos, a igreja, aquele que brigou, que lutou com o pecado, que venceu, que ficou santo como ele é santo, como diz as Escrituras, ou seja, todas aquelas pessoas que rejeitou o pecado, que rejeitou o mundo. Irmão, só que uma légua de pessoas já está condenada. E esse tema que eu vou falar é um tema que vamos abranger muitas coisas. Então é uma série, eu estou iniciando hoje, então eu acredito que nos próximos cultos nós estaremos ministrando sobre este tema, porque é um tema propício, precisamos falar, nós precisamos entender o que está acontecendo com o mundo. E aqui Jesus fala que um dos maiores sinais de que ele estava próximo, isso na segunda volta, que é agora que ele vai vir buscar a igreja, ele fala que um dos maiores sinais, que haveria rumores de guerra. Estamos no século 21. Hoje nós temos uma guerra ativa no mundo. Ucrânia e Rússia. Não tem prazo para essa guerra acabar. E é uma guerra que ninguém esperava, é uma guerra improvável. Irmãos, e há outros e outros países cogitando entrar em guerra. Rumores de guerra. Ou seja, tudo que a palavra do Senhor está descrevendo, o que a escatologia bíblica está descrevendo, está acontecendo. Isso aqui não é o principal sinal, igreja. Um dos sinais seria que o mundo entraria em guerra, que países sem causas entrariam em guerra. Aí você vai lá na Rússia e na Ucrânia. Qual é o motivo da guerra, pastor? Simplesmente ganância, avareza. Não tem motivo, irmãos. Não tem motivo. É um país querendo demonstrar e receber mais poder, receber mais território, ou seja, uma guerra desnecessária. Quantas pessoas já não morreram naquela guerra? E sem falar com outros, muitos rumores, porque essa guerra de Ucrânia e Rússia, ela já declarou, ela já deixou um sinal de alerta para todos os outros países. Amém? E aqui, irmãos, muitos outros países foram convocados, foram convidados para entrar nessa guerra para que um dos lados saísse vencedor. Rumores de guerra está aqui. Mateus 24, 6a. Ouvireis de guerras e de rumores de guerra. Então aqui a palavra já está falando que um dos maiores sinais que Jesus estaria próximo de voltar é que o mundo está em guerra. Estamos em guerra, o mundo está em guerra. Tem uma guerra ativa. Tem outras guerras que estão mais frias, menos brutas, mas estamos em guerra. A mais atual, a mais firme que temos hoje, Ucrânia e Rússia. E sem falar em outros países, Irã, né? E entre muitos outros países aí do Oriente Médio que estão, né, em guerras constantes, como os Estados Unidos. Tem aí uma guerra para jogar muito perigosa, que se eu não me engano, se eu não me falha a memória, né? Se eu não me engano, acho que de Irã contra Israel. Está para estourar, irmãos. Então, Jesus ele vem ensinando há 2023 anos atrás que ele não deu uma data. Jesus não tinha como dar uma data, porque só Deus Pai sabe o dia e a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então, Jesus ele dá sinais. Um dos sinais, e a igreja está dormindo. Um dos sinais, e a igreja ainda está fazendo amizade com o mundo. Um dos sinais que Jesus iria voltar logo. Era tudo isso que nós estamos vendo no mundo. Guerras, um dos sinais. Aí ele fala mais: olhai, não vos assustai.
23 para cá, é um dos maiores, mais candidatos a entrar numa guerra fácil com qualquer outro país, começando pela presidência que nós temos. Mas não vamos entrar em méritos políticos, estou aqui para pregar a palavra. E aqui, igreja, vemos aí outro rumor, irmãos, que não é bom para o país, mas faz parte dessa palavra. O Brasil recebeu um dos países que mais é visto com maus olhos, recebeu com festa. Amém? Aqui, para quem está assistindo aí as mídias, sabe, o Brasil recebeu 2 navios aí do Irã, que é o inimigo declarado número 1 da maior potência do mundo, os Estados Unidos. E o Brasil já recebeu alertas de vários países por estar fazendo alianças com países totalmente autoritários. Já foi se estendido uma alerta. E tudo isso é necessário. Infelizmente vai acontecer, tem que acontecer. No dia da manhã pode ser que eu e você, nós homens do Brasil, vai ser colocado na guerra. Nós não estamos isentos disso. Não estamos, igreja. Engana-se quem acha que está isento. O Brasil é 60 mil maravilhas no maio. Cedo ou tarde, vamos receber convocações, vamos receber intimações para estar se preparando, desde os que serviram até os que são reservistas do exército brasileiro. Então a palavra fala, é nisso que isso aconteça, é um sinal de que eu estou próximo. É o mundo. E aqui Jesus ele fala do mundo ou do outro, ele fala do mundo. O Brasil está no mundo, faz parte. Aí ele diz, não assusteis, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas não é o fim. Irmãos, com todos esses sinais esclarecedores que o mundo está dando, que Jesus está voltando, no tempo de hoje, século 21, ano de 2023, você abre ali uma rede social, você abre ali uma internet, um pesquisador de informações da internet, você abre uma televisão aberta, né, canal aberto, você abre ali qualquer meio de comunicação. Hoje está normal a gente ver pessoas que outrora estavam do nosso lado, pessoas que louvavam, pessoas que pregavam o Evangelho, que louvavam o nome do Senhor, pessoas que estavam no corpo de Cristo, anunciavam que fazem mais parte. Um outro grande sinal, que nos últimos dias muitos se apostatarão da fé. No último dia muitos que estão no nosso meio não iam suportar a doutrina, não iam suportar a palavra e iriam dar as costas para a igreja, para Cristo, para Deus, e iriam se unir ao mundo. Quantos aí já, irmãos, nesses poucos anos que passou? Em pouco tempo. Pessoas amigas, cantores, né, do meio religioso, gospel, que se declararam amigos do mundo, quebrou a aliança com Jesus, sinal da volta de Jesus, irmãos. Cristo está voltando. Mas ele fala, não os assusteis. Então, irmãos, infelizmente continuaremos vendo tudo que estamos vendo. Não se teve um tempo tão sombrio para a igreja, nunca se teve um tempo tão assustador, falando-se do século XX, porque teve tempos bem mais tenebrosos na história da igreja, que a igreja era matada, era morta, era jogada no meio de coliseus cheios de leões. Estamos hoje vivendo uma outra era, mas essa era é uma das eras mais corrompidas que existiu. Aí aqui Jesus ele continua, 7, portanto se levantará nação contra nação. Irmãos, não me deixe só, mas acredito que eu não sou o único que tenho visto tantas desunião entre países como estamos vendo nesses últimos anos. Eu acho que nunca. É um país brigando com o outro, é um país tendo inimizade com o outro, e daí já inicia-se guerras, e aí vai, daí para diante. Então Jesus fala que nos últimos dias seria comum países se levantarem um contra o outros, como diz aí 7, contra a nação, reino contra reino, países que são governados por reis, que de vez ter democracia,
presidente, tem ali reis, como na Inglaterra, no Reino Unido, né? Então seria comum países, reis, né? Ou seja, presidentes que têm formato de reino no seu país, se levantar contra outros países. E tudo isso estamos vivendo, igreja. Tudo isso. Aleluia. Tudo isso estamos vendo. E aí ele continua. E haverá fomes. Irmãos, o mundo sempre passou fome. Sempre teve fome no mundo. Sempre teve. Sempre teve, pastor? Sim. Só que nunca se teve uma magnitude que está tendo hoje. O mundo, ele produz alimento para todos. Na verdade, o mundo, ele produz alimento o dobro para a questão de população que tem. Essa fome, irmãos, eu vou falar essa palavra, ela é muito complexa, eu não vou conseguir esboçar tudo, então eu vou fazer vários sermões referentes a essa mesma palavra, nesses próximos cultos. Aí ele fala, haverá fomes. Irmãos, tem um país que produz alimento igual o Brasil. O Brasil, para quem não sabe, o Brasil ele alimenta 30% dos 8 bilhões de moradores da Terra. 30%. Um país de 210 milhões de habitantes alimenta 8 bilhões, mais de 4 bilhões de pessoas. O Brasil é o maior produtor de alimento do mundo, de carne, de grãos, de frango, de suíno, é um dos maiores, ou seja, em todos os lugares do mundo, em todos os países que existem no globo terrestre, na Terra, todos já tiveram a oportunidade de comer algo que foi produzido no Brasil, no país Brasil. Vamos ver até quando vai ficar assim, porque está uma guerra grande contra o agronegócio brasileiro. Então nós temos que olhar muito para o Brasil, mas enfim, Jesus ele fala, e essa fome aqui, irmão, só que dá uma pregação gigantesca, porque a fome não é só a ausência de alimento. O Brasil, eu trabalho no comércio, na área alimentícia, há muitos anos, há 15 anos eu trabalho nessa área. O que é de comida boa jogada no lixo. E essa fome, só nessa fome, eu consigo pôr vários outros problemas que o mundo está acontecendo. Irmãos, nunca se teve tantos relatos de fome, de pessoas literalmente passando dificuldade, porque a fome não quer só dizer a ausência do alimento, mas a dificuldade quando você não tem o básico do básico dentro da sua casa. E há inúmeras pessoas, acredite se quiser, um país que alimenta mais de 30% da população mundial, há nacionalistas da sua nação passando fome dentro do Brasil. Nós que vivemos na região sudeste do Brasil, irmãos, em alguns casos é muito raro ver pessoas ausentes de alimento 100%. Vê, mas é pouco. Mas vai para outras regiões do Brasil, vai para o norte, vai para o nordeste. Irmãos, então tudo isso é sinais bíblicos. E o que mais se tem ouvido falar é pessoas passando necessidade, pessoas que não têm o básico. O que é o básico, pastor? Não é um pernil, um frango, uma costela, uma picanha, tanto foi aí, né, oferecida como campanha de eleição. Não, tem pessoas que não têm arroz, que não têm feijão. E eu não estou falando de pessoas que estão em estado de rua, estou falando de pais e de mães que têm filhos e passam por necessidade. Mas o que está acontecendo, pastor? Cumprimento, Jesus está voltando. Vai ter aumento de fome. Não é essas mentiras aí que são divulgadas aí. 30 milhões de pessoas passam fome no Brasil. Não, irmãos, não é esse engodo, essa mentira que está sendo divulgada. Não tem, eu acredito eu que não chega a 30 milhões. Mas há pessoas no Brasil, há pessoas em Franca, de onde estamos aqui pregando. Há pessoas no estado de São Paulo, o estado mais rico do país. Há países do continente europeu, na Europa, que não tem um PIB, que só o estado de São Paulo tem. Então o Brasil ele tem comida. O Brasil ele produz comida para 4, 5, 6 ou até mais pessoas da quantidade da sua população total. Mas há pessoas que passam fome. Então o que isso significa, pastor? Eu estou rodeando e fala, egoísmo. A fome ela também é ligada ao egoísmo. Muitas pessoas têm demais. E poucas pessoas, muitas pessoas têm demais. Acho que é isso que ele fala. Poucas pessoas
isso é uma forma, como eu já falei, na forma é ligada a muitas coisas, desigualdade, né? A desigualdade humana, social, racial, tudo isso ligado à fome. Amém? Porque sabemos que infelizmente no Brasil há pessoas que não têm uma oportunidade simplesmente pela sua orientação, seja lá, né, hétero ou não, e são pessoas julgadas por isso. Também temos no Brasil, irmãos, pessoas que não têm oportunidade simplesmente pela região do país que veio. Ou se chega em outra região, recebe o serviço com salários menores. Desigualdade. Outras pessoas são julgadas pela sua cor. Amarelo, rosa, negro, igual vamos falar, preto. Eu não sou preto, eu sou negro. Amém? Eu sou negro, preto é cor de lápis, cor de pneu, eu sou negro. Então, tudo isso, irmãos, é ligado no que a Bíblia está falando, fome. E nós temos visto aí no mundo, irmãos, o aumento de tudo isso. E por quê, pastor? Jesus está voltando. E isso são sinais. É necessário. Se Jesus fala que é necessário, significa que não tem o que ser feito. É assim, será assim. E aumentará essa situação. Aí Jesus ele continua. Haverá fomes, testes. Poucas pessoas ouviram o comentário, porque a Covid-19 ela tomou muito espaço. Mas para quem não sabe, durante o período de 2018 e 2019, na verdade foi 2019 que estourou, né, em março de 2019, chegou-se a pandemia, chegou-se o Covid-19 no Brasil. E certamente o Facebook vai me derrubar por eu estar falando esse nome, porque não pode, mas vamos falar. Irmãos, enquanto bilhares e bilhares de pessoas morreram pela Covid-19, lá do lado do, se eu não me engano, da Ásia, não me lembro se da Ásia, na América do Norte, no México, teve pragas de gafanhoto. Teve países que tiveram toda a sua produção alimentícia devastada. A Argentina, no sul, e isso chegou até no Rio Grande do Sul, ali perto ali na região de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. Chegou mais ou menos ali em algumas regiões também do Paraná, que são a região sul ali do Brasil, né? Onde fica também a Argentina e outros países baixos ali do sul do mundo. Irmãos, e aqui Jesus fala que teriam testes. Amém? Testes, só nessas testes aqui, irmãos, tem muitas coisas que a gente teve a Covid-19, ela é um teste, ela é um vírus, para quem não sabe, como já tem sido anunciado pela grande mídia, nas mídias, nas redes sociais. Por mais que foi um vírus criado em laboratório, foi um vírus que matou milhares. Já veio também que teve a gripe suína, né? Gripe suína, peste bubônica lá nos anos 80, 70, peste da tuberculose, a gripe aviária. Irmãos, sinais, olha de quanto tempo está vindo esses sinais. E olha desde quando. Agora, o mais atual que nós temos conhecimento é essa peste aí da Covid. Amém? E muitas outras que não chegam no Brasil, mas está em grandes números por aí. Enquanto estava morrendo pessoas aqui no Brasil por Covid, no mundo inteiro, fora do Brasil, teve um outro tipo de H1N1, de uma gripe, quase igual a, se não me engano, a suína, a aviária, não lembro, que matou milhares de pessoas também. E não chegou no Brasil, chegou 1 ou 2 casos, mas não se falaram mais. E outra coisa, irmãos, agora tivemos aí a questão do diabo, né? O carnaval, os casos triplicaram. As grandes cidades aí acima de 1 milhão, 2 milhões de pessoas já estão todas em alerta de novo, porque o vírus está voltando. Pestes, sinais. Outro sinal, a Covid-19 foi o diabo que esquentou no forninho e deu para nós comer. Não, é um sinal que Jesus está voltando. Ele falou aqui, está aqui. E aqui, irmãos, eu não me recordo bem, mas tem um versículo que fala bem claro: nos últimos dias haveria pandemias, endemias e tudo mais de coisas ruins acontecendo no mundo como sinal. Fala pandemia, e nós estamos saindo de quê? Pandemia bíblico. É o que eu falo, tem tantas coisas para as igrejas ensinar.
céu, no mar e na terra. Um grande sinal que Jesus estaria próximo: terremotos em vários lugares. Volta um pouco no tempo. Teve um terremoto marítimo no Japão. Daquele terremoto, ele causou ondas de mais de 5 ou 10 metros, e também produziu um maremoto com o maior número de vítimas registradas. Acho que foi mais de 80 ou 100 mil pessoas mortas, alguns anos atrás. Sinal que Jesus está voltando. Menos de um mês atrás. Porque ainda é pânico. Um terremoto de magnitude, se eu não me engano, que eu vim falar por cima, porque eu não acompanhei, de magnitude 6,8, matou mais de 25 mil pessoas. E o que é isso, pastor? Sinal que Jesus está voltando. Irmãos, desculpa se estou sendo irônico ou arrogante, não é a minha intenção, mas eu me dá vontade de rir quando eu ouço pessoas falar que o mundo vai melhorar. Não vai melhorar, irmãos. As coisas vão ser menos drásticas para quem tiver na fé com Cristo. Porque Deus vai nos guardar, como tem nos guardado por todos esses anos. Nos guardou 16 anos, e agora vai nos guardar durante 4 anos, pela perseguição que a igreja ainda vai passar. Nesses atuais administradores presidenciais que daí, mas Jesus ele vai nos guardar. Então, eu falo, irmãos, pode ser quem for que estiver lá, pode ser o A, pode ser o B, pode ser o C, pode ser o D. Vai acontecer tudo como está escrito na palavra. Aí agora eu estou lembrando do Chapolin Colorado. E agora, quem poderá me defender? Para quem tem Deus, Deus. Para quem não acredita em Deus, talvez a sua falta de fé te ajude, que eu acho muito provável. Mas para nós que somos filhos do Senhor, somos praticantes da palavra, estamos cumprindo o que a palavra nos manda, teremos livramentos. Em algumas ocasiões talvez não, mas em todas elas nossas vidas serão culpadas. Então, terremoto tem aí, ó, recente. E o que a Bíblia fala que é em vários lugares. Não muito tempo atrás teve terremoto aonde? Na África, no continente africano. Se eu não me engano, vocês foi na Nigéria, isso aqui é na África. Pouco tempo atrás, morreu várias pessoas. O mar se revoltou. Terremoto. Até no Brasil, nós foi registrado um terremoto há um tempo atrás. No Brasil, o Brasil não tem possibilidades científicas para ter terremoto, mas teve de pouca magnitude. Eu lembro uma vez em Ribeirão Preto, teve muitos anúncios, regionais até internacionais. Ribeirão Preto tremeu. Terremoto. Ribeirão Preto. Irmãos, aqui é 5 km da onde nós estamos, Franca. E os tremores foi tão grande que várias cidades da região, inclusive Franca, sentiram o tremor das terras, irmãos. E a palavra fala em vários lugares aqui, para quem não entende, lugares que têm possibilidade de terremoto. Quem não sabe, o país mais propício para ter terremotos, porque ele fica bem numa das grandes rachaduras terrenas, né, da placa tectônica da Terra. Japão, ele sabe, todos os prédios, para quem não sabe, o Japão, ele é equipado todas as casas, os grandes prédios. Para quem não sabe, a maior cidade do mundo está no Japão, que é a sua capital, Tóquio, capital administrativa. Os prédios do Japão parecem uma borracha. Quando tem um terremoto, eles balançam como uma borracha. E ficam em países sem nenhum danos. Porque é um país que fica bem na divisão da rachadura tectônica da Terra, na maior, onde se movimenta todos os dias. Então, provavelmente, é 10, 15, 20, 100, 200, 1000, 5 mil terremotos anuais só no Japão. Amém? Só que o engraçado é que nesses vários lugares que a Bíblia fala, a gente não tem visto notícias, graças a Deus, atuais de terremotos no Japão. Mas países que normalmente não se tinha terremotos, estão sendo registrados terremotos. Vários lugares. Então, quando a gente pega a Bíblia, a gente vê que está tudo ali, irmãos. Certinho, conforme que a Bíblia está falando. E aqui, irmãos, a gente já vai encerrar. E aqui ele fala terremotos em vários lugares.
hora que você machuca? Ou mais tarde, quando você sai inscrito, você vai tomar um banho, vai trocar de roupa, vai precisar de um sapato? Qual hora que vai mais? Depois. Ou seja, o pior nem começou ainda, igreja. Tudo isso que nós estamos vendo é nada perto do que ainda vai. Não se assuste. Pastor, você está profetizando? Não, mas eu estou pregando a Bíblia, estou pregando a palavra, a Bíblia. Não se assuste, igreja. Se o dia de amanhã o Brasil, infelizmente, entrar em colapso de guerra, se o Brasil ter terremotos, assim como nós vimos ali na Turquia, se o Brasil ter um maremoto, como a gente vê em vários lugares, terremotos e tudo mais, é necessário que isso aconteça. E para quem ainda está aí falando, não, eu tenho esperança que dias melhores virão. O mundo não cai. Não adianta. Não crie esperança no mundo. Crie esperança em Cristo. Crie esperança em Deus. Ele é a única esperança que nós temos. E é uma pena que ele não tem esperança, que não tem sua vida com Deus, porque essa pessoa vai padecer. E aqui Jesus ele fala só o início, é a pontinha do iceberg, você não viu nada. Ainda há muita coisa para acontecer. Irmãos, ainda há muito por vir. Então eu quero deixar essa primeira parte, é uma introdução, não é nem uma pregação por nada, mas é uma introdução do que vem por aí, que nós vamos estar estudando durante esses próximos cultos. Amém? Eu vou estar fazendo live em todos eles, em nome de Jesus, para quem estiver na internet poder me acompanhar, mesmo se não der para você me acompanhar na live aí da internet, certamente depois a pregação vai ficar disponível no grupo, né, no grupo da Igreja do Ministério Profético Célula da Vida, no nosso grupo lá de 530 pessoas, e também vamos ter aí, vou abrir novamente o nosso canal, nós temos um canal no YouTube, então a gente vai estar divulgando essas pregações, para que chegue a mais pessoas. E ainda a principal parte, eu não falei, né, nós vamos deixar para a segunda pregação. Hoje é sexta, hoje é quarta, né? Sexta-feira ainda nós teremos cultos aqui, né? Porque nós estamos mudando a grade de culto na nossa igreja, mas sexta-feira eu estarei aqui ministrando. E eu vou tentar fazer de tudo, irmãos, para ver se pelo menos, mesmo que não vai ter o culto